Olá, eu sou o Thiago Almeida, especialista em balística de combate, balística forense e psicologia criminal. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre esse assunto que dominou as redes sociais nos últimos dias, que foi o resgate ou a falha do resgate da brasileira que ficou isolada, abandonada em um vulcão na Indonésia e infelizmente não resistiu, não conseguiu esperar a chegada da equipe de resgate e isso gerou um frisson nas redes sociais, um monte de especialista em aventura agora criticando as equipes de resgate, dizendo que o governo não fez nada. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo de hoje. Este é um canal voltado à sobrevivência urbana, à prevenção contra o crime, mas também podemos falar sobre sobrevivência num contexto geral. Afinal de contas, as pessoas gostam desse tipo de turismo na natureza, mas essa atividade envolve riscos. Eu também adoro mato e uma das coisas que eu mais vejo toda vez que eu vou fazer uma trilha, por mais simples que seja, é o completo despreparo da grande maioria das pessoas que estão lá. Eu também vou contar uma história pessoal minha, de como eu quase me meti em uma situação de risco de vida por ignorância e despreparo, e quero tentar compartilhar com vocês um pouco de conhecimento sobre sobrevivência para que você possa adotar na sua vida também. Afinal de contas, você pode ir amanhã num passeio comum no parque, uma trilha, se perder e se tornar uma dessas vítimas que precisa esperar a chegada do resgate, que às vezes chega a tempo, às vezes não. Roda a vinheta aí. Vamos falar logo sobre essa questão do resgate. O resgate falhou, o resgate foi lento, a equipe foi negligente, houve descaso das autoridades? Bom, a primeira coisa que as pessoas não estão falando é que aquela trilha, especificamente no vulcão, não é um passeio no parque, não é como uma trilhazinha de cachoeira. Aquilo é uma trilha extrema de 3 dias e 2 noites, 18 horas de caminhada por dia, a 4.000 metros de altitude, com ar super rarefeito, temperaturas que variam entre 5 a menos 20 graus, ventos fortes, neblina. Aquilo não é para qualquer pessoa, aquilo é o que a gente chama de trilha radical. Aquilo é para poucos seres humanos neste planeta e é por isso que as pessoas vão lá. Toda pessoa que sobe no Monte Everest faz isso porque quer estar no hall das pouquíssimas pessoas do planeta que conseguiram atingir esse objetivo. Não são pessoas comuns, não são pessoas ordinárias. É o tipo de pessoa que desbrava o oceano e descobre a América. É o tipo de pessoa que conquista o Oeste, que constrói ferrovia na África, que vai até a Lua. E aquela é uma trilha considerada perigosa. Ela não é para iniciantes e já tiveram, acho que, pelo menos 8 mortes lá nos últimos 5 anos. Se é uma trilha difícil para quem está participando, também é uma trilha difícil para as equipes de resgate. E a Indonésia é um país pobre. Muito provavelmente não tem condição de haver uma equipe especializada de prontidão naquela montanha, né? Isso seria absolutamente impensável. Imagina pagar o salário dessas pessoas para ficar constantemente numa cabaninha em algum lugar daquela montanha lá, esperando o dia que alguém vai se perder ou que alguém vai se acidentar. Nós estamos falando de equipes de muitas pessoas. Essas equipes têm que ser deslocadas de algum lugar, acionadas, e aí elas vão se dirigir para lá. Elas vão ter que passar pela mesma trilha todo esse período de chegada até conseguir bolar um plano para resgatar a pessoa que se perdeu. Quem vai num passeio desses já sabe dos riscos, muito provavelmente assina antes de subir na montanha, inclusive, que sabe dos riscos. A pessoa que escala o Everest, mais uma vez, ela sabe que não vai ter resgate. Quem morre na montanha vira parte da paisagem. A 4.000 metros de altitude, o ar é rarefeito demais para um voo de helicóptero. Não tem sustentação para as pás da hélice. Então você tem que usar helicópteros de turbina, que são muito mais sensíveis às cinzas de vulcão, por exemplo. Não era uma questão do presidente do Brasil ligar para o presidente da Indonésia, né? Um paspalho ligando para outro, que provavelmente também é um paspalho. Isso não iria resolver o problema. Precisava de gente equipada, bem treinada, de prontidão e com muita força de vontade para conseguir chegar aonde essa brasileira se acidentou. A primeira regra do resgate é não causar novas vítimas. Se a equipe de resgate, por falta de planejamento ou por má gestão de risco, se acidenta, aquele resgate vai ser muito mais improvável de ser bem sucedido. E muitos criticaram também o abandono do guia, né? Essa moça, ela subiu na trilha, em algum momento parece que ela passou mal, ela não conseguiu concluir, pediu para descansar. E bom, é um passeio que deve envolver uma galera. Essa galera também está cansada, essa galera também está enfrentando as intempéries.
talvez realmente não seja possível descansar nos momentos onde não está planejado, senão o grupo inteiro se coloca em risco, ficando parado ali naquela posição. Eu não sei detalhes dessa trilha especificamente, mas a pessoa que se propõe a fazer isso, ela tem que ter experiência, ela tem que ter um preparo físico muito acima da média. Então acidentes desse tipo geralmente resultam em morte mesmo. Essa moça parecia não ter consigo os seus mantimentos, ou ela perdeu a mochila, ou ela deixou a mochila cair, ela não tinha água, ela não tinha roupas apropriadas, muito provavelmente ela pereceu aí logo nas primeiras horas por hipotermia. Existe uma imagem de drone que ela está viva ainda, se mexendo. Essas imagens foram feitas por um turista que estava lá também e levantou o seu próprio drone. Não era um drone com capacidade de carga, era um drone pessoal ali, um drone recreativo. E essas imagens eram imagens do acidente ainda recente. Quando as equipes de resgate puderam chegar ao local, levando provavelmente o drone que tem que ser carregado nas costas, esse drone capaz de levar carga, levar água, levar comida, levar agasalho, parece que a moça já estava imóvel, ela já não apresentava mais sinais vitais. Imagina virar uma noite numa montanha daquela, a temperaturas extremamente baixas, sem o devido preparo, desidratando enquanto tenta se segurar numa ribanceira escorregadia, onde ela foi descendo, 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 até chegar a 600 metros de distância de onde ela escorregou. Imagina quanto pesa uma corda de 600 metros. Então, em vez de cair na narrativa fácil, é interessante a gente usar esse exemplo para aprender alguma coisa. Como eu falei, eu vejo muitas pessoas indo a aventuras na natureza completamente despreparadas. Você vai fazer uma trilha de um dia, numa cachoeira, alguma coisa do tipo, você tem que estar preparada para ficar lá pelo menos 3, 4 dias. Porque se você se machucar, se você se acidentar, se você se perder, pode ser esse o tempo que o resgate vai demorar para te encontrar. Isso num lugar fácil, isso numa cidadezinha tranquila, num parquezinho sossegado, nível easy. Num lugar extremo, o mais provável é que não haja resgate. Então leva um kit de primeiros socorros completo, manta aluminizada, água extra, filtro de água, leve comida para emergência, não só para trilha. Além da comida que você vai consumir durante o passeio, você tem que ter um extra para a possibilidade de você precisar numa emergência. Tem que ter muda de roupa, tem que ter muda de meia. Se for um lugar frio, tem que ter roupa especializada, corta-vento, agasalho. E em hipótese alguma, se desvie do grupo. Além disso, você também precisa ter algum conhecimento sobre fogo, sobre abrigo, sobre coleta de água, sobre orientação. Isso tudo você precisa estudar previamente antes de se meter numa grande aventura. Então esse é um caso realmente muito triste, mas eu vou contar uma experiência pessoal. Aconteceu comigo, por falta de experiência, por falta de conhecimento. A primeira vez que eu fui pescar no Araguaia, eu me lembro, eu era bem mais novo, nós alugamos uma ilha com um local onde ele construiu um pequeno acampamento para a gente ficar, alugamos um barquinho monomotor e fomos em 4 amigos. Naquela época eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo, eu não sabia pescar e eu nunca tinha experimentado um acampamento extremo em ambiente natural, sem nenhum tipo de suporte por perto. Eu me lembro que eu levei uma faca, uma botina, eu tenho quase certeza que eu tinha uma lanterna também, uma lanterna chinesa baratinha. Eu não sei nem se eu tinha kit de primeiros socorros. Na primeira tarde que a gente ficou nessa ilha, eu pesquei uma piranha e quando fui tentar tirar, o anzol acabou enterrado no meu dedo e eu fiquei com aquela garateia pendurada, tentamos tirar, não conseguimos tirar. Chegamos à conclusão que precisávamos chegar na cidade e ir pro médico. E aí, já acabando a luz do sol, saí eu e um amigo meu de barco, enquanto os outros 2 ficaram na ilha. A gente não conhecia o rio, a gente não sabia onde era raso, onde dava para passar de barco. O barco encalhou dezenas de vezes. Por diversas vezes a gente teve que carregar o barco na mão enquanto caminhava no rio, porque era setembro, época de baixa. Quem não conhece o rio, quem não sabe os caminhos que dá para passar, vai ficar encalhado mesmo. Chegou a noite, estávamos no meio do rio Araguaia, cercado de crocodilo, correndo risco de pisar numa raia. Tudo que a gente conseguia ver era uma luz de cidade no horizonte. A gente tinha que chegar lá. E nós fomos. Enquanto dava para pilotar o barco, a gente pilotava. Quando encalhava, levantava, saía carregando o barco. Depois de algumas horas, a gente conseguiu chegar na cidade. E aí eu consegui chegar no hospital. Na volta, foi o mesmo desafio.
Imagina a quantidade de coisa que podia ter dado errado. Naquele momento eu acho que alguém lá em cima estava cuidando de mim. Depois daquele dia eu comecei a levar a sério essa atividade. Apesar dos pesares, eu adorei a experiência. E aí eu comecei a estudar e comecei a ver. E quanto mais eu estudava, mais eu me surpreendia por ter sobrevivido àquela aventura. Desde então eu não vou fazer uma trilha de Jeep sem estar completamente equipado para uma eventualidade, para uma emergência. Então, como esse canal tem essa finalidade de te tornar antifrágil, coloca aqui embaixo nos comentários se você quer que a gente traga esse tipo de conteúdo para cá. Kits de sobrevivência, como montar uma mochila de emergência para esse tipo de aventura. Acho que vai ser um conteúdo legal também que a gente pode trazer aqui para o canal. Quero agradecer também os nossos patrocinadores, a galera da Wolf Attack, que fabrica equipamentos para essa finalidade. Desde roupas, acessórios, cutelaria, mochilas, calçados. Vou deixar um link aqui embaixo na descrição, dá uma olhada na loja deles, tem muita coisa legal. Espero que tenham gostado desse vídeo, eu sou o Thiago Almeida e seja antifrágil você também.